Hoje eu vim aqui pra falar sobre a minha nova obsessão. Olá, pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belle. E recentemente eu fiquei muito obcecada com uma coisa e eu senti essa necessidade de vir aqui falar com vocês sobre isso. E não é sobre uma série e nem sobre um filme. Os inscritos raiz vão ficar muito felizes com esse vídeo aqui. E não tem spoilers nesse vídeo aqui. Então, se você não é inscrito raiz e nunca me viu falando sobre o livro aqui, nossa, eu não sei o que você tá falando. Você perdeu alguns vídeos, porque volta e meia eu falo sobre o livro aqui novamente. Enfim, a coisa é que eu tô completamente obcecada pelo Ketsu. Gente, vocês não estão entendendo. É o seguinte, tá? Eu recebi esse livro aqui da dona Suma, que é um selo da Companhia das Letras. E eu achei essa capa belíssima. Eu falei, nossa, que capa incrível, eu preciso ler esse livro. E eu achei o plot do livro muito interessante, assim, a sinopse bem interessante. Só que assim, eu deixei, tipo, aqui no escritório, eu falei, não, eu vou mostrar, né, pro pessoal, porque eu mostro lá no Insta as coisas que eu recebo e tal, nos stories. Então eu deixei ele do ladinho pra eu mostrar, né. E assim, eu não mostro logo no dia que eu recebo, eu deixo acumular, tipo, algumas coisinhas pra mostrar todos no mesmo dia, porque as pessoas gostam de ver recebidinho. Só que passaram alguns dias e eu recebi este livro aqui da Intrínseca, que é outro livro do Ketsu. Esse aqui se chama Imagens Estranhas e esse aqui se chama Casas Estranhas. Esse aqui tá com uma sleeve aqui, que ele na verdade é assim. Enfim. O que eu acho essa capa bem interessante também, tá? Eu acho essa capa aqui mais bonita, mas eu acho que talvez numa livraria essa capa me chamaria mais atenção. O que é interessante, né? E o livro por dentro é todo lindo, sabe? Esse aqui é o da Suma, e esse aqui é o da Intrínseca. Os dois livros são bem bonitos por dentro. E eu acho que eu não preciso deixar claro, né? Mas isso aqui não é um vídeo patrocinado, até porque eu tô falando de duas editoras diferentes, gente. Não existe um mundo onde duas editoras diferentes patrocinam o mesmo vídeo, né? Mas enfim. Aí o que acontece, né? Eu fui tentar descobrir quem que era esse Ketsu. A Suma mandou esse pin aqui também e eu descobri que ele é um criador de conteúdo japonês, que é um fenômeno lá no Japão, e ele conta histórias de terror, mistério e tal. E ele só usa essa máscarazinha na cara, né? Que é basicamente esse pin aqui que eles mandaram. E ninguém sabe que rosto ele tem. Ele é o Mr. M da vida real. Da vida real não, porque o Mr. M era real, né? Mas da atualidade, enfim. E daí o que acontece? Quando eu recebi esse livro aqui da Intrínseca, eu fiquei muito interessada com o plot dele, porque, assim, eu olhei pra essa capa, eu achei bizarro e eu gosto desse negócio onde o protagonista da história é a casa, né? Eu já li mais de um livro cujo protagonista da história não são os personagens, e sim o ambiente onde a história está se passando, né? Que no caso é a casa. Por exemplo, eu li essa aqui, Massacre da Família Hope, que é da Intrínseca também, do Riley Sager. E a protagonista da história não é a Eleanor e nem a guria que cuida dela, que eu esqueci o nome, mas é a casa, tipo, a casa é a protagonista da história. E o que acontece, né? Esse livro aqui, ele tem a planta várias vezes, ó. Ele tem vários momentos, tipo, a planta sendo analisada, a planta do apartamento. E eu fiquei obcecada com isso, né? Com essas ilustrações. Eu gosto de livro que tem ilustração, porque eu acho que ele te traz uma imersão maior da história, né? A real é que o primeiro livro do Ketsu é o Imagens Estranhas. Só que eu fiquei muito obcecada com Casos Estranhos e resolvi ler ele. Eles são livros que eles são independentes, né? São livros que nós chamamos de stand-alone, então você pode ler só um ou só outro, não tem problema nenhum. Só que uma observação interessante é que um personagem que aparece logo no comecinho desse livro aqui, ele é bem recorrente nesse livro aqui. E como eu li esse livro aqui primeiro, foi engraçado porque o personagem, um dos principais que está aqui, ele faz uma participação nesse, né? Então foi ao contrário pra mim. Mas, enfim, eu vou falar pela ordem que eu li e não pela ordem de publicação, né? Então, eu li primeiro Casas Estranhas. E em Casas Estranhas, o protagonista, ele não tem nome, né? O protagonista é como se fôssemos nós, assim. Tipo, é como se a gente estivesse dentro da história conversando com os outros personagens, assim. Então, ele é em primeira pessoa, inclusive. E o que acontece? Esse narrador, ele tem um amigo que quer comprar um apartamento. Quer dizer, um apartamento não, uma casa. Quer comprar uma casa. E ele pede a opinião, né, do narrador, do que o narrador acha dessa casa, né? Se ele acha que é uma casa ideal pra ele construir a família e tal e tudo mais. Aí, logo no começo, a gente vê a planta, né, da casa, como ela é, tipo, tá até aqui na parte que tá... É logo quase na folha de rosto, assim, tem a planta do apartamento. Aí... O apartamento não, meu Deus, por que eu tô falando apartamento? É uma casa. Aí, o narrador, ele resolve pedir ajuda pro Kurihara, que é um amigo dele, que é projetista e tudo mais. E é esse Kurihara, inclusive, que aparece neste livro aqui, no comecinho. Mas o Kurihara é recorrente nessa história aqui, né? E, basicamente, o Kurihara é um projetista, né? Trabalha no escritório de arquitetura. E ele analisa a planta ali pro narrador. Porque o narrador achou a planta da casa meio esquisita, assim, com
umas coisas meio esquisitas, assim. Então ele manda pro Kurihara ver o que ele acha, e o Kurihara também acha meio esquisito. E aí os dois, eles começam a especular por que a casa foi construída daquele jeito, o que a casa esconde, quais são os segredos daquela casa, e por que a família que estava morando ali simplesmente sumiu. E daí você fica obcecado com a história, porque você começa a ler e você fica, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Meu Deus, mas e essa casa? Meu Deus, mas quem que tá envolvido? Mas, meu Deus, por quê? Sabe, você fica afoito pra descobrir o que tá acontecendo. Eu fui ler despretensiosamente um capítulo, tipo, cara, era 1h pouco da manhã, eu fui ler antes de dormir, assim, tipo, só um capítulozinho. Eu virei a noite lendo. Eu li o livro inteiro. Sem parar. Eu comecei e terminei na mesma noite, porque eu não conseguia parar, eu queria saber o que estava acontecendo. E o desfecho é muito criativo. Eu não vou falar aqui, obviamente, qual é o desfecho, mas o desfecho é muito criativo. Eu realmente não esperava. Talvez eu tenha achado até criativo demais, eu acho que talvez eu prefira outra coisa, mas eu não posso negar que foi criativo. Foi um desfecho que eu não estava esperando de fato. Achei que foi criado por alguém que tem uma imaginação muito fértil. E, cara, é muito louco, porque quanto mais você vai lendo, mais você vai ficando, tipo, assombrado por aquela planta, e você vai quase ficando com medo daquilo, e meio apavorado, e você vai criando teorias na sua cabeça junto com eles. É muito louco, é muito louco. E assim, algumas coisas, tipo, era interessante porque eu olhava e daí eu analisava, eu pensava, mas isso aqui eu acho que é tal coisa. E daí logo depois eles revelavam que era aquela coisa. Então você se sente imerso dentro da investigação deles, assim, sabe? E você começa a teorizar junto com eles. Então, cara, é muito, muito, muito interessante. Eu fiquei muito surpresa, fazia muito tempo que eu não li um livro que eu ficava tão imersa. Porque o que acontece? Eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse plot, mas sem grandes spoilers, tá? De revelações de enredo nem nada, mas enfim. Eles olham pra essa planta aqui, eles não, né? Primeiramente o narrador, depois o Kurihara, né? E aí ele vê esse espaço aqui, que tem um espaço dentro da casa, que é um espaço vazio. E ele começa a desconfiar do que é esse espaço. Por que esse espaço foi construído? O que tinha? Foi construído depois? Foi construído antes? Então, nossa, enfim, é muito legal mesmo. Eu fiquei muito obcecada com essa história e eu não conseguia parar de ler. E aí, logo que eu terminei, no dia seguinte eu falei, não, velho, tem que ler o Imagens Estranhas, né, que foi o primeiro. E se você ver a avaliação do Goodreads, a avaliação desse livro aqui é melhor do que a desse daqui. Só que eu acho que é questão de gosto pessoal, assim. Porque pra mim os dois livros têm as suas qualidades. Eu acho que esse aqui tem uma história com um final menos criativo e uma história mais redonda, assim, sabe? Tipo, ela faz mais sentido, essa história aqui, do que essa daqui. Entendeu? Então eu acho que é por isso que... Eu não cheguei a ler a avaliação das pessoas no Goodreads, mas eu vi só a nota, né? Então eu acredito que por essa aqui ter uma história mais coerente, né? Mais crível, a nota dessa história aqui é mais alta do que a do Casos Estranhos. Só que, cara, eu fiquei tão imersa na história do Casos Estranhos que eu não me importei, assim, com o final ser uma coisa meio porra louca, sabe? Mas só que o Imagens Estranhas, realmente, ele é um livro mais coeso, ele tem uma conexão super interessante, e basicamente o Imagens Estranhas, ele me lembrou um pouco um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, que eu acho que é da Intrínseca também, inclusive, só que esse aqui não é da Intrínseca, esse aqui é da Suma, mas ele se chama Desenhos Estranhos, é isso? Calma. Ai, meu Deus. Isso aqui, Desenhos Ocultos. Então, não exatamente, porque eu acho que esse aqui é uma história mais inovadora do que essa daqui, mas me lembrou porque esse aqui também fala de ilustrações meio esquisitas, né, assim, porque esse aqui é uma história que a criança desenha umas coisas bizarras, daí a gente descobre algo bizarro sobre a criança. Mas, enfim, esse daqui, o que acontece? Ele é separado em 4 momentos diferentes, né? Nós temos... Começa com essa história aqui, que tem esses desenhos que foram feitos por uma moça, né? Não vou dar spoiler do que se trata. Mas é nessa primeira parte que o Kurihara aparece, inclusive. Enfim, daí esses desenhos estavam sendo postados num blog e tal. Então, a gente tem que entender qual que é a conexão desses desenhos com essa história, o que tá acontecendo e tudo mais. E aí, a história é separada em 4 partes, né? E todas essas partes têm desenhos, né? Tem desenhos que foram feitos por pessoas-chave para cada parte daquelas. E aos poucos nós vamos descobrindo qual a conexão das pessoas umas com as outras, né? O que a pessoa da segunda história tem a ver com a primeira, da terceira história tem a ver com a primeira, que tem a ver com a segunda. Então, só conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo qual que é a conexão de todas essas pessoas, dessas 4 partes do livro tem a ver umas com as outras. E todas essas histórias têm ligação com alguma morte, né? Todos esses desenhos têm ligação com alguma morte. Então, eu não quero falar mais muitos detalhes pra não realmente dar spoiler do que acontece, porque eu fui ler o livro sem ler a sinopse.
sinopse. E então, pra mim, tudo foi uma surpresa. Tudo foi uma grande surpresa. Eu li muito rápido também. Ele é um pouco maior, ele é maior de tamanho, né, de diagramação, assim, e ele é maior de leitura mesmo também. Ele tem a fonte um pouquinho menor, e então, tipo, ele é, de fato, um livro maior do que esse daqui. Mas só que eu só fui entendendo conforme eu fui lendo, sabe? Essa primeira parte tem a ver com esse blog, os desenhos dessa mulher, a gente tem que entender o que ela tem a ver. Aí a segunda parte tem uma criança que faz uns desenhos meio esquisitos, assim, você não entende bem o que era essa criança. Aí a terceira parte tem um professor que fazia esses desenhos, o que esse professor tem a ver com essa história. Enfim. E aí a gente tem a parte final também, que é de uma pessoa diretamente ligada com todas essas outras 3 partes. Cara, eu achei uma história muito legal, assim. Eu não acho que ela me deu tanto medo, entre aspas, como o Casas Estranhas, porque o Casas Estranhas eu fui sentindo arrepios conforme eu fui lendo. Mas eu acho que realmente ela é uma história mais coesa, assim. E ela é bem criativa e dá pra ver que é uma história que ela foi pensada... o final foi pensado junto com o começo, sabe? O autor, com certeza, quando ele começou a história, ele já sabia onde ele queria chegar. Porque existem muitas vezes histórias onde os autores começam a escrever, eles não sabem ao certo como que eles vão terminar os livros, né? E um autor que adora fazer isso é Stephen King, né? Que chega no final, ele destrói o negócio inteiro. Mas só que, cara, deu pra ver que a forma como o livro é estruturado, o final foi pensado junto com o começo. Então, é um livro muito bem calculado. E a minha maior tristeza é o fato de que esse homem só tem 2 livros publicados, velho. E assim, eu descobrindo a existência desse autor, eu me senti assim, da mesma forma que eu me senti quando eu descobri o Josh Malerman, que é um dos meus autores favoritos, né? Que é o autor de A Casa de Pássaro, de Piano Vermelho, de Inspeção, enfim, vários outros livros que eu amo muito. E que inclusive faz tempo que a Intrínseca não traz nenhum livro dele, hein? Tô com saudades de livros novos dele, mas de qualquer forma, eu estou obcecada pelo Ketsu. Eu queria muito ver uma adaptação disso aqui. Sendo muito sincera, eu não sei se esse daqui seria uma adaptação tão interessante quanto é a leitura. Eu acho que a leitura dele é mais interessante do que seria uma adaptação. Se bem que eu pensei isso também de Caixa de Pássaros, eu achei que deu um filme interessante, apesar de eu gostar mais do livro. Mas o Imagens Estranhas eu acho que super dava pra fazer uma adaptação. Só que, nossa... Gente, eu tive que fazer um vídeo porque eu tô que nem aquele meme. Eu passava 80% do meu tempo falando disso e os outros 20% eu torcia pra que alguém falasse do Ketsu pra eu poder falar o quanto eu estou obcecada. E aí é isso. Eu queria recomendar pra vocês porque é incrível. E se você não é muito das leituras, se você é mais das séries, leia igual, porque você vai amar. De verdade, aproveita e lê o Casas Estranhas, que ele é curtinho, você vai ler bem rapidinho. Nossa, ai, Deus, como que... Eu não sei como que eu não sabia da existência desse homem. Agora eu vou ter que ver os vídeos dele do YouTube também, mas é isso. Eu tô obcecada. Enfim, gente, é isso. Essa foi a minha mais sincera indicação de 2 livros que são incríveis, que eu não consigo parar de pensar neles. E um beijo pra vocês e até a próxima. E só um disclaimer importante. Ele é perturbado, tá? Tem cenas explícitas, tem sangue, tem... Enfim, é um livro um pouco mais pesado, tá? Então, se você é uma pessoa assim, eu gosto de coisas leves, de coisas felizes, sorridentes e coloridas, não é pra você. Mas, se você é da galera do terror, do thriller... Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima.